Bom dia, bom domingo, mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos a nossa meditação, nossa conversa, né, sobre a Bíblia. No texto de João, depois que Jesus encontra com a mulher de Samaria, no poço de Jacó, ele vai fazer as suas pregações e o povo está ali, a multidão, e Jesus então percebe que não tinha comida. É o texto em que nós sabemos que Jesus multiplica os pães e os peixes e distribui para aquele povo. E depois disso aí, Jesus sai. E no texto de João 6, a partir do versículo 22, há um discurso de Jesus em relação a algumas coisas, à procura daquela multidão por ele. Porque ele sai e a multidão vê que ele não está ali e vai atrás e consegue encontrar Jesus. E Jesus então vai falar no versículo 26 do capítulo 6 de João, que eles procuraram Jesus não pelos sinais que eles tinham visto Jesus fazer, mas porque eles comeram do pão que Jesus deu e foi saciada a fome deles, né? E eles então vão seguir Jesus por isso. E Jesus então vai dizer para eles que eles precisavam trabalhar não pelo pão que perecia, mas para que ele pudesse ter a vida eterna, trabalhar para ter a vida eterna, né? Que o Filho do Homem, seria ele, daria a eles, porque Deus tinha confirmado isso com o seu selo, de que daria a vida eterna para aqueles que seguissem a Jesus, conhecessem a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que é a Zoe, né? A Zoe Aionion, que é a vida eterna. É interessante porque Jesus vai falar sobre a obra dele também, e que muitas pessoas, principalmente que estão dentro da igreja, acham que a obra de Jesus, a obra de Deus é fazer um monte de coisa, e Jesus simplifica a obra de Deus no verso 29, dizendo que a obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiam em Deus e em Jesus, né? Aquele que enviou Jesus e aquele que chegou, o enviado de Deus. É aí que é a obra de Deus, é crer pela fé. Aí os judeus vão falar para Jesus, porque Jesus continua a falar, né, que aqui, qual o sinal que ele faria, né? Apesar de ele ter feito outros sinais já antes, ele fala mesmo aqui no texto aqui que nós lemos, que ele fala dos sinais, e eles querem saber sobre outros sinais. E Jesus fala que não vai dar sinal nenhum para eles não. E eles dizem que os pais dele comeram o maná no deserto no tempo de Moisés. É quando o povo de Israel sai do Egito, e no meio do deserto ali eles sentem fome, sentem desejo de voltar para o Egito, porque no Egito eles supostamente tinham a comida deles, né? Eles dizem para Moisés: nós tínhamos peixe, tínhamos carnes, tínhamos alhos, tínhamos cebola, né? Tinha todas as iguarias que nós gostávamos de comer lá. Então Moisés fala com Deus, e Deus fala: vou enviar aí o maná e vocês vão comer isso aí, né? E todo dia de manhã eles colhiam aquele maná, e era um tipo de uma sementinha que fazia-se bolo, pão, e comiam, que era o sustento que Deus dava do céu. E eles falaram para Jesus: olha, nós recebemos de Moisés, né, o maná, nossos antepassados. E Jesus disse para eles o seguinte: olha, vocês, não foi Moisés que deu para vocês o maná, foi Deus que deu para vocês o maná, né? É interessante que no decorrer da passagem do povo de Israel pelo deserto, nesses 40 anos que eles ficaram peregrinando, eles rejeitam o maná, o alimento que o próprio Deus estava dando para eles. E tem um texto bíblico que ele faz: esse pão vil, né? Essa porcaria desse pão aqui que nós estamos comendo, que era algo que Deus estava dando para eles. E agora eles pedem um sinal, e Jesus vai falar algo interessante, que é uma questão para o judeu muito, muito terrível, porque ele vai falar assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, né? Ou seja, o que se apropria, nós só podemos nos apropriar de Jesus pela fé, comendo, simbolicamente a carne dele e tomando o sangue dele. O interessante aqui para nós, nesse texto que vai do versos 22 até o versos 56, vai falar sobre essa questão de comer. Então Jesus vai dizendo muito para eles: olha, eu sou o pão da vida, né? Eu sou mais importante que esse maná. Um grande sinal para vocês seria vocês entenderem quem eu sou
que sou muito mais importante daquilo que vocês acham que era importante, que vocês pensam que foi Moisés, mas foi Deus que deu o alimento por 40 anos ao povo que atravessou no deserto, mesmo eles reclamando e aviltando aquele pão. E eu sou o pão da vida. Quem come de mim tem vida eterna, e quem bebe do meu sangue também compactua comigo e tem a vida eterna. E jamais eu vou lançar essas pessoas, de modo nenhum, vou lançar eles fora, né? Eu estive conversando com meu sobrinho, e ele, não só ele, mas também a minha sobrinha lá no Rio, e eles falaram algo assim, né? Por quê? Por que essa questão de palavra? Por que a palavra é importante? E eu então comecei a explicar para o meu sobrinho, principalmente no texto final de João, quando se fala sobre o amor, que tem essas separações. Nós temos pelo menos ali na palavra grega, amor, 5 tipos de amores ali. E eu expliquei para ele, quer dizer, é importante você saber o que é o amor, né? Que aí seria o amor ágape, que é o amor principal, o amor profundo de Deus, inatingível por nós. Já expliquei para vocês isso aí. E também o amor filéu, o amor eros, o amor storge, que é um tipo de amor mais abaixo do amor ágape, que é um amor sublime. É um amor que Deus tem por nós, apesar de nós sermos inimigos de Deus, né? E por amor a Jesus, ele nos aceita diante dele. Então, aqui nós temos vários pontos aqui nesse texto do capítulo 6. E é interessante porque é usada uma palavra. Aí você vai entender por que a palavra é importante, né? Aqui no versos 26, ele fala que sobre os sinais, e efaguete é a palavra, né? Porque comeste, os pais comeram do pão deles aqui, do maná. No versículo 31 está efagon, eles comeram também. E mesmo no versículo 31 está fageem, né? E nós vamos aqui, volta e meia, aqui ter fageem, fagon. E aqui Jesus está falando, ó, vocês vão comer, vocês têm que comer do meu corpo, tal, que era algo interessante, porque os judeus depois não entendiam, e houve até briga mesmo entre os discípulos de Jesus, dizendo mais para frente, no texto mais na frente, no mesmo capítulo aqui, de que era duro o discurso de Jesus. Como é que vamos comer o sangue de Jesus, o corpo, a carne dele, as sarques dele, né? E tomar o sangue dele. E Jesus está dizendo que ele era o pão que descia do céu, que poderia ser comido. E o interessante é que a partir do versículo 54 até aqui estava se usando o verbo comer como fagien, né? Ou nós podemos também dizer fagon. Nós vamos comer. Mas depois ele começa a falar a partir do verso 54, que é o trogeen ou trogon, que é o verbo também de comer. Nós não sabemos aqui se o autor, o escritor dessa passagem aqui, ele está apenas mudando o significado aqui dos verbos, né? Para ser uma predileção dele no caso, para intercalar os sinônimos, né? Se é fagien ou se é o trogon aqui. É interessante porque o fagien é algo que você come normal e tudo bem. Só que o trogon é algo muito mais interessante, porque fala sobre a questão do animal, né? Nós sabemos do ruminar do animal, vamos colocar aí o boi ou a vaca, que eles comem o capim e eles engolem, depois volta novamente para fora e vai mastigando aquilo devagar e vai comendo, mastigando, volta para fora de novo e come novamente aquilo, né? Vai se introjetando algo que já estava mastigado. Então parece-me, não que a gente possa dizer que realmente seja isso, mas eu acredito, porque por causa das duas diferenças das palavras, do fagien, né? e o trogon, que é muito mais... É uma palavra muito mais forte, uma palavra assim que seria ela grosseira, né? Que é o ruminar. Então, o que é ruminar? É você pegar e você comer e você mastigar devagar, introjetar aquilo, né? E depois para fora novamente. E é como você quer estudar um livro, e você teria que então pegar esse livro, abrir esse livro, estudar, marcar,
fazer uma marcação, reler novamente uma parte que não foi entendida, voltar novamente para outra parte e fazer essa transição de buscar entender completamente aquilo que você está estudando. Então eu creio que nesse momento, apesar dessas diferenças aqui de palavras, nós teríamos então que entender que para nós nos apropriarmos mesmo de Jesus, dele no caso, isso teria que ser a fé. E nós deveríamos então ruminarmos o que ele está dizendo, entendermos quem ele é, né? Compreendermos isso e voltar a analisar, de voltar novamente a pensar, de voltar a estudar o que ele fala, de tentar compreender o que ele fala. Se a vida eterna, né, ele fala que quem tem a vida eterna, ele se acredita nele, tem a vida eterna, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele não é o maná, porque o maná, eles comeram o maná lá no deserto. E eles comeram num dia, tiveram fome, comeram no outro dia, tiveram fome, comeram no outro dia. E Jesus fala aqui dele que ele é o maná que desceu do céu, ele é o maná, ele é o pão. E quem come dele jamais vai ter fome novamente. E quem bebe dele jamais também vai ter sede novamente. É interessante porque nós sabemos que no decorrer da história da igreja, lá nos primeiros séculos, achavam-se que os cristãos, eles comiam, né, os seus bebês, que nem falaram de comunista, né, uma época também, principalmente na ditadura, de que os comunistas comiam as criancinhas. E também naquela época dos romanos, lá atrás, no começo, que os cristãos estavam ainda se expandindo, não tinham domínio ainda da cristandade, de que os cristãos bebiam o sangue uns dos outros e matavam as pessoas e comiam a carne, e que não era nada disso, né? Um entendimento que foi o mesmo entendimento que os judeus tiveram, os fariseus, os doutores da lei ali, os religiosos, de que Jesus falou assim, pô, mas ele está falando para comer o corpo dele e beber o sangue dele, isso para nós é uma abominação. Eles não podiam nem comer porco, né? nem camarão, quanto mais comer a carne do ser humano. Mas Jesus estava dizendo sobre a questão espiritual, né? Vocês vão comer algo que é material, que vocês terão ainda fome, vão ter fome. Assim como ele disse para a mulher do poço de Jacó no capítulo 4, 2 capítulos atrás, de que quem bebesse aquela água do poço teria novamente sede, né? Mas quem bebesse da água que ele dava jamais ia ter sede eternamente. Então essa questão dele ser a água, dele ser o pão, né? dele ser até a porta que nós entramos e achamos pastagens, ele está dizendo, olha, quem é o trogon aqui, o trogeene aqui, o trogon, que esse que me rumina, esse que me come, esse que pesquisa, que analisa, que vai entender o que eu estou falando, esse então jamais vai ter fome. Né? É diferente daquele que vai comer o pão, mesmo o pão que ele multiplicou aqui, e ele entende que eles estavam seguindo a Jesus por causa do pão e não por causa do sinal, dos sinais que ele tinha feito, apesar deles pedir novamente um sinal para ele, e ele falou, não vou dar não dou mais. Várias vezes pediram a Jesus para dar um sinal. Então é tudo isso pela fé. Né? E tem hoje também, nós até pensamos, se Deus me der isso aqui, eu vou seguir a Deus porque Ele me deu, porque foi o sinal. Não tem essa não, ou você vai pela fé mesmo, crer, e a partir disso você ter a fé e você também se apropriar dele por essa fé, não porque Ele possa te dar alguma coisa, mas pelo que Ele é. Então essas duas interessantes, e a Bíblia vai ter tanto no grego quanto no hebraico bastante palavras que têm diversos significados. Então a palavra ela é super importante. É uma pena que nós não possamos ler a Bíblia. Algumas pessoas, mas são poucas, que conseguem então entender na versão grega, na versão hebraica, o Antigo Testamento o hebraico, o Novo Testamento grego, nas línguas originais, que é super maravilhoso como nós podemos compreender muito mais e abranger mais a nossa realidade em relação a Jesus. Então aquele que trogeem, né? Ou aquele que trogon, aquele que come Jesus, que rumina, que pega o que ele está falando, o que ele está ensinando, os seus ensinos, a sua vida, as suas palavras, que tem esse relacionamento com ele mais profundo, né? Espiritualmente falando aqui no caso, e não materialmente como o maná,
é que vai ter essa vida, né? Então eu acredito, já falei algumas vezes, diversas vezes, que aquele que entende a Jesus, que consegue compreender, que vai fazer essa ruminação, que vai se completar, se alimentar, se saciar dele, ele consegue ter essa vida eterna que ele fala, porque a vida eterna, eu creio que não é quando você morre e você vai ter a vida eterna, se você crê em Jesus Cristo. Não, eu creio que no momento que você entende que ele é aqui na Terra, né? Se você tem 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, a vida eterna já começa ali, essa zoe aion, né? Essa vida eterna e abundância. Não que você não vai ter mais problema, que você não vai ficar mais triste, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ter também esses problemas, que o próprio Jesus fala que teremos aflições no mundo, mas que você vai ter o entendimento, né? Então, que nós possamos, então, entender o caminhar de Jesus, as suas palavras, e nós podemos ruminar, né? Ruminar, não apenas no caso aqui o fagien ou o fagon, né? Não, mas algo mais grosseiro, mais de comer de boca aberta mesmo, e ruminar e voltar e voltar e voltar e bater, né? Tem algo, às vezes é bom, porque a gente fala sobre bater, você está batendo na mesma tecla tal, e às vezes não, bater na mesma tecla aqui é nós pegarmos aqui um trecho do que Jesus fala, do que ele fala, e você então ali ruminar aquilo. E você engolir, depois você voltar novamente e mastigar novamente, e engolir. É uma coisa meio nojenta, né? Para nós, no caso, né? Como se fosse um cão, um cachorro que vomita e depois volta ao próprio vômito. Mas isso aqui não é assim tão ruim assim, né? Para nós podermos entender. Porque eles não entendiam. Né? Eles diziam assim, olha, esse não é Jesus que mora com a gente aqui, o pai dele não é José, a mãe não é Maria, nós não conhecemos as irmãs e o irmão dele. Eles não entendiam, né? E Jesus falou, não, vocês têm que saber, interessante, né? Porque o pai que enviou, ele vai ressuscitar, né? Mas eles não compreendiam, ele conhecia a humanidade, ele sabia que eles não estavam entendendo, e então parece-me que nesse caso aqui, apesar de nós podermos falar que o autor do texto ele está apenas mudando aqui a predileção dele pelos exemplos dele, dos verbos aqui, mas parece-me que para mim é bem destacado essa de comer por comer, não se esquecendo que o texto bíblico fala muitas vezes, e nós também falamos hoje, o pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes a pessoa tem a visão, mas ela não quer enxergar, né? E o texto bíblico também fala assim, esse povo ele vai ver e não vai enxergar, eles vão ouvir e não vão entender. E é o que acontece aqui, né? E quem crê nele, diz ele, né, tem a vida eterna, porque ele é o pão da vida, né? Os seus pais comeram maná, mas tiveram fome. Agora aquele que me rumina, aquele que me trogon ou trogen, esse não vai ter fome novamente, né? Então que nós possamos não nos assustarmos, que nós possamos não nos desesperarmos como os judeus fizeram. E como não vamos fazer isso? Como é que ele bebeu o sangue dele? E até alguns mesmos dos discípulos deles fugiram, foram embora, deixaram ele, porque eles disseram, nossa, como é duro esse discurso, né? E a Bíblia inteira fala que Deus fala para os seus profetas, para falar para o povo, para dizer assim, diga para o povo que não é duro as minhas palavras, né? Que ele fazia tudo por amor, por misericórdia e por amar muito o homem. E Jesus Cristo é a mesma coisa. Então que você possa ruminar a Jesus, que você possa buscar entender quem Ele é, as suas palavras, para que você tenha uma vida em abundância, uma vida eterna, né? Aqui nesse mundo ainda, não livres de problemas, não é isso não, mas com esperança, com expectativa, com alegria, com amor, e caminhando na esperança dele se encontrar com ele, ou como dizem nós cremos, os cristãos, né, de que ele voltará e levará o seu povo. Eu não digo nem igreja, eclésia é um apanhado de gente, né? Não são igrejas de 4 paredes, a igreja católica, a igreja evangélica, não tem nada a ver uma coisa com outra. A igreja é aqueles que creem nele, aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, que o amam, que amam a Deus, independentemente de que você seja dentro de uma igreja com 4 paredes ou não. Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe os pensamentos de cada um, e Ele ama a todos, tá bom? Então que possamos então, trogen ou trogon, ruminarmos a Jesus, as suas palavras, o seu amor, a sua graça para conosco. Tenha um bom domingo, uma boa semana. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E seja feliz ruminando a Jesus.